Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar como gerenciar a ansiedade e vou apresentar algumas estratégias eficazes que costumam funcionar para diminuir a ansiedade. Primeiro vamos definir o que é ansiedade, né? Embora muitas pessoas pensem o contrário, a ansiedade é uma emoção que todos experimentamos em algum momento da vida. Ela atua como um mecanismo de alerta, preparando o corpo para enfrentar ameaças percebidas através da resposta de luta ou fuga. Em algumas situações, a ansiedade pode ser benéfica, mantendo-nos alertas e ajudando-nos a tomar decisões rápidas diante de desafios. Então, mas e quando que a ansiedade pode ser prejudicial? Vamos pensar assim. Ela torna-se problemática quando é persistente, excessiva e interfere nas atividades diárias de uma pessoa. Os transtornos de ansiedade ocorrem quando a ansiedade se torna crônica e desproporcional às situações, prejudicando a qualidade de vida do ser humano. Alguns dos transtornos de ansiedade mais comuns: o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza por uma preocupação excessiva, persistente com diversas atividades e eventos cotidianos; o TOC, que é caracterizado por pensamentos intrusivos e indesejados, obsessões que levam a comportamentos repetitivos, compulsões, na tentativa de aliviar a ansiedade. Transtorno de ansiedade social é caracterizado por um medo intenso e persistente de situações sociais ou de desempenho. Transtorno de pânico, que é um episódio recorrente de medo intenso. É importante ressaltar que a ansiedade não é algo que as pessoas escolhem sentir. Os transtornos de ansiedade são reais e não devem ser vistos como frescura, o que comumente acontece. Algumas causas de ansiedade: eventos de estilo de vida estressante, experiências traumáticas, abuso de substâncias e predisposição de personalidade. Como identificar ansiedade excessiva e o transtorno de ansiedade? A ansiedade pode se manifestar por meio de uma ampla gama de sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Esses sintomas podem variar em intensidade e são únicos para cada indivíduo. Quando a ansiedade se torna persistente e começa a interferir significativamente na vida diária, pode ser indicativo de um transtorno de ansiedade. Alguns sintomas físicos: sensação de frio ou calor excessivo. A ansiedade pode afetar a regulação da temperatura corporal, levando a sensações de frio ou calor intenso. Dificuldade para dormir ou insônia. A agitação mental e os pensamentos ansiosos podem dificultar o sono, resultando em dificuldade para adormecer ou manter sono. Isso aqui é muito comum, pessoal. Em relação à insônia, a dormir, né? A pessoa fica o tempo inteiro ruminando os pensamentos e não consegue relaxar, fica muito tensa e não consegue dormir. Acontece demais isso aqui em quadros de ansiedade. Em relação ao frio e calor também. A pessoa fica suando, as mãos frias também, e na realidade ela tem só um quadro de ansiedade, né? Que pode às vezes ser um quadro severo e que precisa de atenção imediata, né? Alguns sintomas emocionais: preocupação excessiva, medo ou pavor, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação. Isso aqui acontece muito. Todos esses sintomas, geralmente, a pessoa ansiosa apresenta. Preocupação excessiva, sentimento persistente de apreensão, tensão ou preocupação intensa, mesmo quando não há uma causa específica identificável. É aquilo que a pessoa fica
na mente o tempo inteiro, pensando que vai acontecer algo ruim, pior, e não acontece, e é uma preocupação excessiva, né? O medo ou pavor, sensação de medo intenso ou pavor, muitas vezes desproporcional à situação real. A irritabilidade, ela é muito irritada, isso acontece muito, frustrada, muitas vezes sem um motivo óbvio. A pessoa que convive com a pessoa que está com certo grau de ansiedade, ela até estranha a essa pessoa, né? É difícil lidar. Dificuldade de concentração, em focar a atenção em tarefas ou atividades devido à agitação mental causada pela ansiedade. Então ela vai fazer os trabalhos domésticos, trabalho de escola, acadêmicos, enfim, qualquer coisa, trabalhos profissionais, ela tem muita dificuldade de focar naquilo, de concentrar e realizar o processo. E muitas vezes não consegue, né? Inquietação, sensação de estar agitado, incapaz, ou de se relaxar ou se acalmar. É bem característico. Alguns sintomas comportamentais: evitação de situações, procrastinação, comportamentos de segurança, hiperatividade, agressividade e irritabilidade. Dificuldades de comunicação, compulsões ou rituais, isolamento social, consumo excessivo de substâncias, dificuldade em tomar decisões. É importante observar que a intensidade e a frequência dos sintomas de ansiedade podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, a ansiedade pode se manifestar de formas diferentes, como em transtornos de ansiedade específicos, como transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade social, entre outros. Os transtornos de ansiedade são tratados e não monitorados podem ter um impacto prejudicial significativo na vida pessoal e profissional. A ansiedade excessiva pode comprometer o sistema imunológico, resultando em mal-estar físico, isolamento social, pode contribuir para o desenvolvimento de quadros depressivos. Além disso, a ansiedade pode prejudicar o desempenho em projetos, trabalhos e estudos, né? Eu já disse em um outro vídeo que muitas vezes a pessoa que já está numa fase depressiva, ela já vinha com um quadro de ansiedade há um tempo já. 1 ano, 2 anos, sendo submetida a um estresse contínuo, né? E muitas vezes ela estava muito ansiosa e essa ansiedade pode levar a um quadro de depressão. É possível tratar a ansiedade? Certamente, né? Muitas pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade podem experimentar um alívio significativo por meio de abordagens terapêuticas, medicamentos ou outra combinação de ambos. Práticas de relaxamento, exercício físico regular, alimentação saudável, sono adequado e administração do estresse. Então é isso, pessoal. O vídeo bem resumido, de 8 minutos, explica bastante o que é a ansiedade, como conviver com ela, o que é a sintomatologia da ansiedade e o que se deve fazer para controlar a ansiedade. Até a próxima, um grande abraço a todos.